E aí, Fabiano, aqui é o Miguel da 200 para gravar o podcast para o trabalho de filosofia sobre Idade Média e o preconceito de Idade das Trevas. Primeiro, a gente vai explicar como é que funciona esse preconceito. Esse preconceito é basicamente analisar a Idade Média como uma época onde não houve desenvolvimento válido de ciência, de conhecimento, e por isso seria uma época obscura, digamos assim. E para desmistificar esse pensamento, a gente vai utilizar de dois pontos principais. Primeiro, a gente vai tratar esse pensamento como um anacrônico. Por que anacrônico? Anacronismo é você utilizar um conhecimento, um ideal e até um sentimento de uma época para analisar outra. Isso é errado. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente olha para a Idade Média e a gente qualifica ela como uma produção de conteúdo pequena. Porque isso a gente está se baseando no nosso padrão de ciência, que é o ápice que a humanidade tem até agora em muitos quesitos. Então é uma interpretação errada. Agora, o outro ponto que a gente tem que destacar é o eurocentrismo. A gente está sendo eurocêntrico quando a gente diz que a Idade das Trevas foi uma época em que não houve conhecimento algum. E que foi uma época onde a produção de conhecimento estava nas mãos de uma igreja católica dominante. Isso pode se aplicar para a realidade europeia de algumas nações. Porém, não é uma verdade absoluta. Quando a gente sai do mundo europeu e vai, por exemplo, para o mundo árabe, a situação é completamente diferente. O mundo árabe passava por um desenvolvimento grande de conhecimento e de ciência, devido ao cosmopolitismo, devido a todos os outros quesitos que influenciavam esse conhecimento. E um desses quesitos é a tradução e a influência das obras aristotélicas, que davam ao mundo árabe uma aproximação de um conhecimento empírico mais próximo do método científico como a gente conhece, diferente da Europa, que já tinha uma ideia mais cristianizada dos pensamentos de Platão, subjugando a razão pela fé. Então, são conhecimentos, são mundos diferentes, assim, são realidades diferentes. A gente tem, como um período no geral, a gente pode destacar o desenvolvimento da ciência alquímica, que é um prelúdio de uma química atual, desenvolvendo vários tipos de conhecimento. A gente tem desenvolvimento da física em áreas como a dinâmica, a estática, a óptica, a astronomia. Então, assim, é uma época de desenvolvimento, sim. Uma observação sobre o período é que essa realidade de Idade das Trevas é algo mal compreendido até mesmo para a realidade europeia. Quando a gente fala dessa igreja católica que controlava o conhecimento e acumulava eles nos mosteiros, a gente tem uma visão até que às vezes ruim dessa instituição. Porém, a Igreja Católica foi muito importante para o desenvolvimento de diversas áreas, como por exemplo a agricultura, que foi o principal. Além disso, a gente tem desenvolvimento de áreas como física. Claro, a gente tem essa falta de experimentação e matematização do conhecimento, mas ele existiu e foi muito importante para a constituição do continente europeu.
Valeu, Fabiano. Termina por aqui. Era isso que eu queria falar. Valeu!